Michela, a campanha de vacinação teve início no começo de maio, priorizando alguns grupos. Que fase nós estamos agora? Bom, agora nós estamos na fase em que todas as pessoas que estão incluídas na estratégia, ou seja, que são grupos prioritários, já podem se vacinar. Todos os grupos agora podem procurar uma unidade de saúde para vacinação. E qual é o público mais resistente dentro desse grupo prioritário? Primeiro vamos destacar quais são esses grupos, né? São os idosos, as mulheres grávidas, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, que são mulheres que não se vacinaram na gravidez e tiveram bebê recentemente, há menos de 45 dias, pessoas com doenças crônicas, professores, policiais civis e militares, população privada de liberdade, então é um grupo bem vasto. E o que a gente tem observado nas últimas campanhas é que a maior resistência fica aí nas crianças e também nas mulheres grávidas, que são grupos super importantes, porque o objetivo da vacinação é evitar as complicações que a gripe pode trazer para essas pessoas que têm o maior risco, como as pneumonias que geram internações e pode inclusive levar à morte. Michela, por que esse público não vacina? Tem uma explicação? Bom, a gente tem muitos mitos relacionados à vacina contra a gripe, que ela dá doença, ou que ela não é efetiva, ou as pessoas não se sentem em risco, acham que a gripe é uma doença benigna e que depois vai curar com chá, com remedinhos caseiros, e isso não é verdade. A gripe é uma doença bastante grave, que mata milhares de pessoas todos os anos, e a forma mais eficiente de prevenção é a vacinação. Por que vocês têm que ir até as pessoas? Há uma resistência na hora que chega na unidade básica de saúde? Por exemplo, eu tenho uma doença crônica. Como eu vou provar isso? Existe uma resistência ou isso não tem uma dificuldade? Bom, algumas pessoas precisam se provar que estão dentro da categoria de risco. Por exemplo, estou tomando a vacina porque sou profissional de saúde, professor, policial, eu tenho que demonstrar a minha função. Essa, inclusive, é uma recomendação do Ministério da Saúde. Para os doentes crônicos, existe um rol de doenças, né? Geralmente são as doenças mais graves, asma, doença cardíaca, diabetes, pacientes imunossuprimidos e muitas vezes pessoas que têm doenças rotineiras, como uma sinusite, uma rinite, procuram. Essas doenças que são mais leves e geralmente não complicam quando a pessoa tem gripe, não entra dentro do critério de vacinação. Então é importante conversar com o médico, levar a receita do remédio que toma ou a cartinha do médico solicitando a vacinação. Certo. Alguns municípios, como São José do Rio Preto, estão indo até as pessoas, já que as pessoas não vão até os postos de saúde. Aqui, por exemplo, vocês têm um projeto nas escolas. Conta pra gente como é isso. Bom, nas primeiras semanas a gente tem uma demanda grande nas unidades, mas com o decorrer da campanha, que é uma campanha extensa, dura geralmente mais de um mês, essa demanda começa a cair. Então a gente começa a ir atrás desse público-alvo. Nas escolas de educação infantil, a gente encontra a maioria das crianças que estão nessa faixa etária. Então a equipe de vacinação entra em contato com a direção da escola, a gente encaminha um modelinho de autorização e o pai que quer vacinar seu filho na escola autoriza e manda a carteirinha. E uma equipe de vacinação vai até o local para fazer a vacina. A gente tem tido resultados assim muito bons e a gente pretende continuar com essa parceria. No entanto, nós temos mais de 200 escolas só aqui no nosso município. É importante que os pais também não fiquem adiando muito isso. O ideal é estar indo até a unidade de saúde o mais brevemente possível, porque a vacina demora 15 dias para proteger a criança e a gente já está entrando no período de maior circulação do vírus, que é o outono e inverno. Certo. Michela, vamos falar algumas coisas sobre mito e verdade sobre a gripe para você esclarecer para a gente? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você me ajudar. A vacina causa gripe? A vacina não causa gripe, isso realmente é um mito. A vacina é produzida a partir de vírus mortos e fragmentados, ou seja, na composição da vacina, nós temos algumas partes do vírus da gripe. Então, a pessoa que recebe esse produto não vai de maneira alguma desenvolver a doença. Isso é um mito. Tá certo. A vacina imuniza também contra resfriado? Porque tem uma diferença entre gripe e resfriado, né? Sim, a vacina tem 3 tipos de vírus da gripe, que a gente chama de influenza. Então, ela não vai proteger para outros quadros respiratórios que têm sintomas semelhantes. Nariz escorrendo, tosse, dor de garganta. A vacina de gripe é específica para esses 3 tipos de vírus que estão na composição da vacina. Ela não vai prevenir o resfriado comum. Tá, muitas vezes a pessoa sente que ela não fez o efeito porque pegou um resfriado, por exemplo. A vacina pode não fazer efeito em alguma situação?
A eficácia da vacina é bastante alta, mas a gente pode ter sim algumas pessoas que, por conta de doenças crônicas, uma idade mais avançada, têm uma resposta um pouco reduzida em relação à vacina. Ou então o que a pessoa está tendo não é um episódio de gripe, e sim um processo alérgico, um resfriado comum, ou infecções causadas por outros tipos de vírus e bactérias. Então é importante a pessoa saber que essa vacina não vai evitar que às vezes você tenha sintomas respiratórios. Ela vai evitar a gripe, que é aquela doença mais grave, que geralmente derruba a pessoa, né? Vai para a cama mesmo com febre, dor, tosse. Então a vacina ela é muito efetiva e segura, mas não dá para evitar a infecção por outros tipos de micro-organismos. Agora a campanha ela é sempre anual. Quem já tomou uma vez tem que tomar outra vez? Tem que voltar na unidade? Isso faz parte do processo, todos os anos se vacinar? Sim, a campanha ela é anual por 2 motivos. O primeiro, que essa vacina ela induz uma proteção que não chega a 1 ano. Então, no ano seguinte, os seus anticorpos já foram eliminados e você volta a ficar vulnerável à doença. Outra questão é que, anualmente, a Organização Mundial de Saúde ela altera a composição. Ela avalia quais são os vírus que estão circulando, porque o vírus da gripe ele é bastante mutante. Ele pode sofrer mutações genéticas e se tornar um vírus diferente para o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, esse ano, a vacina de 2019 tem 2 tipos de vírus diferentes do que a vacina que foi utilizada em 2018. Por isso que é importante receber a vacina todos os anos no período da campanha. Agora as grávidas, Michela, as grávidas podem tomar em qualquer fase da gravidez ou tem um período específico? A gestante pode tomar em qualquer fase, do primeiro ao terceiro trimestre, ela é segura em qualquer período da gestação. É importante que ela receba nesse período onde o vírus tem uma circulação mais ampliada, tá? Então não tem que ficar adiando isso mais para frente. Está grávida, estamos no período de campanha, procure uma unidade de saúde para se vacinar. E os alérgicos, como fica? Bom, a questão da alergia também está sempre relacionada aí à preocupação com o uso de vacinas. A gente tinha, no passado, uma contraindicação da vacina contra a gripe para pessoas com alergia grave ao ovo. Esse ano, isso já foi abolido. O Ministério da Saúde indica, inclusive para os alérgicos a ovo. Naqueles que têm uma alergia muito grave, do tipo anafilática, a gente faz essa vacina numa unidade de pronto atendimento e essa pessoa fica em observação por um período por segurança. Mas essa autorização foi baseada em estudos que comprovam que a vacina é muito purificada, ela não tem presença desses componentes que causam alergia na pessoa. Então, não tem desculpa, tá? Não existe hoje contraindicação para vacinação, exceto quem teve uma alergia grave ao receber a vacina no passado. Certo. Michela, vocês ainda ouvem muito que a vacina não é segura? Que as pessoas têm medo de tomar? Sim, tem crescido no mundo todo esse movimento aí anti-vacina, questionando a segurança, a eficácia. Isso tem prejudicado, né, os programas de vacinação do mundo todo e já estão causando o retorno de várias doenças que estavam controladas, como, por exemplo, o sarampo. Vacinas são produtos que passam por um processo de estudo extremamente rigoroso e elas são comprovadamente seguras. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado ao se informar usando a internet, porque você não sabe qual é essa fonte. Muitas vezes você toma a decisão de não se vacinar e acaba prejudicando a sua saúde e a saúde da sua família por conta de informações que a gente fala aí, são as fake news, né? Então, tem dúvidas sobre segurança, eficácia da vacinação? Converse com um profissional de saúde, né? O médico da família, o pediatra da criança, o profissional de sala de vacina, para que você realmente faça uma decisão acertada. Tá certo. Michela, o público prioritário às vezes tem resistência, mas existe um público geral que gostaria de se vacinar. Não está no grupo prioritário, mas, nossa, se fosse aberto eu gostaria de tomar essa vacina. Isso vai ser possível em algum momento ou o poder público não contempla essas pessoas que não estão no grupo prioritário? Bom, eu queria esclarecer que o risco de pegar a gripe realmente é de todo mundo, né? É uma doença facilmente transmitida. O Ministério da Saúde, assim como quase todos os países do mundo, eles elencam pessoas que eles observam que têm mais gravidade. Então, se ao final da campanha a gente não tiver, infelizmente, né, tem acontecido nos últimos anos, uma adesão, geralmente com esse montante de vacina que está disponível, são elegidos outros grupos, como a faixa etária de 50 a 59 anos, cada estado trabalha de uma forma. A vacina também está disponível na rede privada, não tem um custo muito alto, então as pessoas que têm interesse de se proteger e não estão na estratégia pública de vacinação também podem procurar a iniciativa privada. É um bom investimento tudo que a gente faz em relação à nossa saúde. Certo. Existe um mito ou verdade de que quando as vacinas sobram do grupo prioritário, eles abrem para a população em geral.
Essas vacinas realmente são disponibilizadas ou elas são devolvidas? Não, sim, elas são disponibilizadas. Tá. Em anos onde essa adesão é menor, no final da campanha, a gente autoriza as pessoas que procurarem, a gente até oferece quando a pessoa vai procurar uma outra vacina. Isso acontece sim em alguns anos, quando a gente tem uma quantidade de doses que sobrou, né, depois do encerramento da campanha. Certo. Michela, bom, a campanha termina agora, no final de maio. Eu quero então que você deixe uma mensagem, um convite para quem deve tomar a vacina e nos acompanhou e estava em dúvida se valia a pena ou não. Bom, então eu gostaria de pedir, né, para as pessoas que estão assistindo, se não fazem parte do grupo prioritário, podem colaborar, né? Na família todo mundo tem um idoso, uma criança, uma gestante, alguém com uma doença crônica, né, que ajude na divulgação. A vacinação é extremamente importante. Os registros de óbitos que a gente tem no Brasil, quando a gente vai investigar, eram de pessoas que deveriam ter se vacinado e não fizeram isso. Então a vacinação é importante, inclusive quem toma a vacina deixa de ser um transmissor e acaba evitando que outras pessoas do seu convívio adoeçam. Então procure uma unidade de saúde em todo o Brasil, a campanha vai até o dia 31 de maio. Leve a carteirinha de vacinação, que é um momento também da gente atualizar outras vacinas e sempre mantenha essa carteirinha atualizada, né? Prevenção é o melhor remédio e as vacinas estão aí para salvar vidas. Inclusive agora com a campanha da gripe a gente pretende estar reduzindo. O ano passado mais de 1.000 pessoas morreram no Brasil, né? Por conta da gripe e isso poderia ter sido evitado. Joia, muito obrigada pelo presente. Eu que agradeço.